A minha cunhada deixou os filhos comigo e foi de férias. A minha sogra elogiou-a, dizendo que ela sabia como aproveitar a vida. O meu marido sorriu levemente e disse: "Amanhã nós também vamos de férias durante 15 dias. Mãe, por favor, tome conta dos seus netos." Sim, eu era a nora que dava no duro para gerir a casa, vista como pacóvia e poupada demais. Enquanto isso, a sua própria filha, que despejava as crianças pequenas em cima dos outros para ir de férias, era elogiada pela mãe como uma mulher moderna, que sabia aproveitar a vida. Perante um favoritismo tão descarado, o marido da nossa história de hoje não escolheu ficar calado, apenas com um sorriso tênue, e a decisão de marcar voos para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, durante 15 dias para nós os dois, ele lançou um contra-ataque perfeito, fez com que o feitiço se virasse contra o feiticeiro, deixando a mãe e a irmã boquiabertas. Como é que esta retaliação magistral criou um terremoto na família? Vamos acompanhar esta história cheia de drama. Este ano foi o 5º em que pisei esta casa com o estatuto de nora da Dona Fátima, uma moradia geminada situada num bairro tradicional e denso de Lisboa, como o bairro da Encarnação, um lugar populoso, mas que guardava o pulsar da vida de uma família de 3 gerações. Desde que vesti o vestido de noiva, interiorizei o dever de cumprir o meu papel como uma esposa e nora dedicada. Apesar de ter um mestrado em economia com distinção de uma universidade prestigiada, aceitei dar um passo atrás. Escolhi trabalhar com vendas online e fazer contabilidade para pequenas empresas a partir de casa, para poder ter um rendimento extra e, ao mesmo tempo, gerir os assuntos domésticos, desde cozinhar e limpar até manter as boas relações com a família alargada. Naquela tarde de sexta-feira, o ar de Lisboa estava abafado, típico do início do verão. Eu estava atarefada na cozinha, as minhas mãos ágeis picavam cebola e alho para preparar uma caldeirada de peixe. Era o prato preferido do meu marido, o Nuno. O aroma do refogado e do peixe entranhava-se no vestido caseiro que eu usava, cujas cores já estavam um pouco desbotadas. Exatamente no momento em que me preparava para tapar o tacho, ouvi o som do motor de um táxi a parar em frente ao portão. O ruído do portão de ferro a ser aberto bruscamente foi seguido por vozes estridentes que eu conhecia tão bem, fazendo-me suspirar fundo sem dar por isso. Vinda do pátio, entrou a Mariana, a minha cunhada, cuja casa ficava a menos de 3 quilômetros da casa dos pais, no Parque das Nações. Surgiu com uma aparência extremamente glamourosa. A Mariana usava um vestido de chifão leve, com os ombros à mostra, muito elegante. Exibia a pele bronzeada e bem cuidada, fruto de tratamentos caros em centros de estética. Trazia uma maquilhagem arrojada, lábios pintados de vermelho vivo e os olhos escondidos atrás de óculos de sol de marca. O aroma do seu perfume caro espalhou-se de forma tão intensa que ofuscou o cheiro da caldeirada que fervia no fogão. Atrás dela vinham os seus filhos gêmeos, o João e a Leonor. Os gêmeos, de apenas 4 anos, eram muito ativos e irrequietos. Mal passaram a soleira da porta. O João atirou um carrinho de brincar contra o canto da parede, fazendo um estrondo. Entretanto, a Leonor correu diretamente para o serviço de chá de cerâmica das Caldas, herança do avô do meu marido, com a intenção de brincar com a água lá dentro. Entrei em pânico, limpei rapidamente as mãos cheias de azeite ao avental e corri para a sala para agarrar a Leonor, impedindo-a de partir àquela antiguidade. A Mariana, com a maior das calmas, arrastava uma grande mala de cabine cor-de-rosa choque, daquelas rígidas e brilhantes, usadas para viagens longas. Pousou a mala perto das escadas, descalçou os sapatos de salto alto, deixando-os espalhados pelo chão, e atirou-se para o sofá confortável da sala. Sorri para cumprimentar, embora um mau pressentimento começasse a surgir no meu coração. A Mariana olhou para mim sem a menor intenção de perguntar como a cunhada estava, e foi direta ao assunto, com um tom de quem dá uma ordem e não de quem pede um favor. Fez-me sinal para lhe trazer um copo de água fresca e começou a falar sem parar. Olha, Inês, este fim de semana combinei com umas amigas da faculdade irmos à Palma de Maiorca, 4 dias e 3 noites. É uma daquelas viagens de healing para curar o estresse do trabalho e dos miúdos. Coitada de mim, ultimamente ando exausta
e cheia de dores de cabeça. Temos o voo ao final da tarde. Trouxe o João e a Leonor para cá. Como tu estás sempre em casa e tratas das lides domésticas, toma conta deles por uns dias, sim. As roupas e as fraldas já estão ali naquele saco. Na segunda-feira, quando eu aterrar, venho buscá-los. Fiquei estupefacta. O copo de água que lhe ia entregar parou a meio do ar. A Mariana deixar os filhos comigo não era novidade. Desde que os gêmeos nasceram, de vez em quando, quer fosse num feriado, num fim de semana ou até à noite, quando lhe apetecia ir jantar fora com os amigos, ela usava as mais variadas desculpas de trabalho para despejar as crianças na minha casa. Eu sempre aceitei com resignação, pensando que a família deve ajudar-se mutuamente. Mas desta vez, ir de férias 4 dias inteiros, sem avisar previamente, e simplesmente largar os filhos nas mãos dos outros, era passar das marcas. Tentei explicar de forma suave. Mariana, este fim de semana tenho trabalho extra. O prazo de entrega do IRS e do IVA de uma empresa cliente está a terminar. É muito apertado. Tenho receio de não dar conta deles os dois. O João e a Leonor estão numa fase muito ativa. Correm para todo o lado. Tendo eu que cozinhar, trabalhar e limpar, tenho medo de não conseguir vigiar. Luz bem, tenta pedir ajuda à tua sogra. Talvez ela possa ficar com eles. Ao ouvir isto, a cara da Mariana fechou-se. Pousou o copo na mesa com força. Fazendo beicinho, disse com um tom mimado e um pouco desdenhoso: Ai, Inês, tu só fazes umas continhas de contabilidade em casa. Podes fazer isso a qualquer hora. Se fizeres uma direta, acabas logo. Os miúdos brincam os dois. Dás-lhes o tablet ou pões no canal Panda e eles calam-se logo. A minha sogra ultimamente anda ocupada com o grupo de oração da paróquia. Como é que lhe ia pedir? Tu és a tia. Passas o dia inteiro em casa sem fazer nada. Custa muito tomares conta dos teus sobrinhos um bocadinho? Que mesquinhez. As palavras levianas da Mariana foram como uma faca a ferir a minha dignidade. O meu trabalho não era insignificante. Graças às noites em claro a fazer contabilidade e às encomendas online que eu embalava todos os dias, eu e o meu marido conseguíamos fazer face ao elevado custo de vida em Lisboa e ainda poupar um pouco para o nosso fundo de emergência. Mas aos olhos da minha cunhada, que adorava exibir luxos, eu era apenas uma desocupada, cuja obrigação era servi-la incondicionalmente. Ia ripostar, mas antes que as palavras me saíssem da boca, a porta do quarto no rés do chão abriu-se. A minha sogra, a dona Fátima, saiu depois da sua sesta. Vestia uma camisa de noite de seda fina e o cabelo grisalho estava apanhado num carrapito desleixado. Assim que viu a sua filha querida e os netos reunidos na sala, o seu rosto ensonado iluminou-se, as rugas nos cantos dos olhos suavizaram-se e ela abriu um sorriso rasgado. Apressou-se a abraçar a Leonor, que andava a correr, e depois acariciou com carinho os caracóis do João. Ao ver a mãe, a atitude da Mariana mudou drasticamente. Encostou a cabeça no ombro da dona Fátima e com um tom manhoso contou os seus planos de ir à Palma de Maiorca para desanuviar com as amigas. Queixou-se do quão cansada e estressada andava, ao ponto de a sua aparência estar a sofrer, e que precisava de umas férias para arejar a cabeça. Em vez de aconselhar a filha a ser responsável pela sua própria família, ou pelo menos perguntar se era correto despejar os filhos em cima dos outros, a minha sogra apoiou-a com entusiasmo. Acariciou suavemente a bochecha da Mariana, coberta de maquilhagem. Os seus olhos transbordavam de pena e orgulho, e disse, com uma voz alta que ecoou por toda a sala: Ai, credo, a mãe bem vê que tu estás mais magra, filha. É o estresse do escritório e ainda tratar de 2 crianças pequenas. É normal que emagreças. Vai descansada, vai divertir-te. A mulher tem de saber amar-se a si própria. A mulher moderna é assim. Se sabe ganhar dinheiro, também tem de saber gastar. Lô, tens de saber aproveitar a vida. Não podes ficar enfiada na cozinha. Quando é que se evolui assim? Vai a Maiorca, vê as vistas, respira ar puro para acalmares a cabeça. Filha, em relação ao João e a Leonor, nesta casa há muita gente que pode tomar conta deles. Ao ouvir as palavras "há muita gente que pode tomar conta", percebi que o alvo seguinte seria eu. E não me enganei. A minha sogra largou a Leonor,
Virou-se e olhou fixamente para mim. Os seus olhos varreram a minha aparência de alto a baixo, desde o meu cabelo apanhado à pressa com um elástico barato, passando pelo vestido desbotado de tantas lavagens, até parar nas minhas mãos ainda a cheirar a refogado. Um sorriso cínico desenhou-se nos seus lábios, disse com um tom frio, como se quisesse gravar cada palavra na minha mente. Ora vê, Inês, vê bem a Mariana. Sirva-te de exemplo. São ambas mulheres. Uma sabe arranjar-se, veste roupas bonitas, sabe viajar e abrir os horizontes. Já tu, eu não consigo perceber a tua maneira de pensar. Dizem que és uma licenciada com as melhores notas, mas o ano inteiro só cheiras a óleo de fritar e lixívia. Poupas cada cêntimo, mas isso não te vai deixar rica de um dia para o outro. A juventude de uma mulher é curta, ficares fechada nesta casa, com roupas gastas, a viver uma vida tão aborrecida. Não sentes que estás a desperdiçar a vida. Se eu fosse o Nuno e visse a minha mulher com um aspecto de sopeira, também me fartava de ti num instante. Senti o meu coração ser esmagado. A minha garganta ficou amarga. As palavras da minha sogra não eram um conselho sincero. Eram farpas cruéis que espezinhavam todos os sacrifícios silenciosos que eu fizera durante estes 5 anos. Abdiquei de uma promoção numa multinacional. Por quem? Por ela, que esteve muito doente no meu primeiro ano de casamento. Tive de deixar o emprego para cuidar dela em casa, fazer-lhe chás, cozinhar sopas leves e dar-lhe medicação. Pelo Nuno, que na altura estava com problemas de instabilidade no trabalho, eu quis dar um passo atrás para ser o seu pilar, tratando de tudo para que ele se pudesse focar na carreira. Eu poupava, não tinha coragem de comprar roupas caras, tudo para garantir a alimentação e as despesas desta casa, para suportar os grandes almoços e jantares de família do lado do meu marido, que custavam centenas de euros todos os anos. No entanto, aos olhos dela, eu era apenas uma mulher antiquada, inútil e aborrecida. Fiquei petrificada no meio da sala. As minhas mãos, inconscientemente, apertavam a ponta do avental. Queria chorar, queria gritar e desabafar toda a frustração acumulada, mas não podia. Como nora, não me permitia responder à minha sogra com palavras rudes. Morde o lábio com força, contendo as lágrimas para não caírem, preparando-me para voltar para a cozinha apertada. O único lugar onde me sentia segura naquele momento, mas mesmo quando me ia virar, o som familiar de uma mota a parar em frente ao portão deteve-me. O Nuno tinha chegado do trabalho. O ruído do descanso da mota a bater na calçada do pátio ouviu-se secamente. O Nuno entrou em casa a vestir uma camisa azul clara, com algum pó depois de um dia inteiro a gerir a obra. Numa das mãos, trazia a sua pasta de cabedal com os cantos roçados. O Nuno era um homem reservado, de poucas palavras. Mantinha sempre uma postura pacífica e nunca se intrometia nas pequenas picardias entre a mãe e a nora. Normalmente, ao chegar exausto, apenas cumprimentava por alto e subia logo para tomar banho, deixando-me resolver sozinha os pequenos conflitos. Mas hoje foi diferente. O Nuno tirou as botas de trabalho, colocou-as na sapateira e calçou os chinelos de quarto. Não subiu imediatamente. Em vez disso, ficou parado à porta. Parecia que já tinha chegado ao portão há alguns minutos, tempo suficiente para ouvir todos os doces elogios da mãe para a Mariana e as críticas venenosas atiradas a mim. A sala ficou subitamente silenciosa e constrangedora. A minha sogra pareceu um pouco sobressaltada. Tossiu algumas vezes para disfarçar o embaraço. A Mariana manteve a sua postura elegante, ajeitou o cabelo e sorriu de forma presunçosa para cumprimentar o irmão. Olá, Nuno. Chegaste tarde. Eu já ia deixar os miúdos com a Inês e arrancar direto para o aeroporto. Olhei de soslaio para a expressão do Nuno. Intimamente, já me preparava para o seu habitual suspiro de cansaço ou a típica frase apaziguadora como: pronto, ela tem um compromisso, ajuda, a lá por uns dias. Mas não. O Nuno pousou a pasta em cima do móvel da entrada. Levantou a cabeça. O seu olhar penetrante passou pela mala cor-de-rosa da Mariana, depois pelos 2 sobrinhos a brincar no chão, pela expressão satisfeita da sua mãe, e finalmente parou nos meus olhos, que já estavam marejados de lágrimas. Em vez de se irritar ou levantar a voz,
Os lábios do Nuno curvaram-se ligeiramente. Deu um sorriso tênue, um sorriso frio e descontraído que tornou a atmosfera da sala estranhamente tensa. Caminhou devagar até ao centro da sala, puxou uma cadeira e sentou-se de frente para Mariana. Disse, com uma calma absoluta e sem qualquer tom de irritação: "Ah, a Mariana vai de férias para Palma de Maiorca numa viagem de healing com as amigas." "Muito bem, fantástico." A Mariana achou que o irmão a estava a elogiar genuinamente, abriu um sorriso de orelha a orelha e respondeu: "Pois é, mano. Ultimamente ando num estresse horrível. Preciso mesmo de mudar de ares. Nós somos mulheres, não é? A juventude passa a voar. Temos de aproveitar." A mãe também acabou de me dar os parabéns por isso. O Nuno assentiu com a cabeça, batendo ritmicamente com os dedos na mesa de madeira. Respondeu, mantendo o tom monocórdico e sem emoção: "Exatamente. A mãe falou muito bem. A mulher tem mesmo de saber amar-se a si própria, saber aproveitar a vida e gastar o dinheiro do seu suor. Ficar só em casa a tratar da cozinha e dos filhos é uma seca. Viver assim é um desperdício." A minha sogra, ao ouvir o filho dizer aquilo, assumiu que ele concordava com a visão dela. O seu rosto relaxou e ela apressou-se a acrescentar: "Estás a ver? O teu irmão também concorda com a mãe. A Inês é que é boa demais e acaba por ser parva. Só sabe estar enfiada na cozinha. Não é como a Mariana, que sabe socializar lá fora. A vida tem de ter classe, como deve ser." O Nuno não comentou as palavras da mãe. Tirou o telemóvel do bolso, desbloqueou o ecrã. O dedo deslizou levemente pelo visor. Os seus olhos brilharam com determinação. Limpou a garganta com alguma força, chamando a atenção das 3 mulheres na sala. Uma decisão inesperada foi lançada, afiada e certeira, desfazendo toda a presunção da mãe e da irmã. O Nuno segurou o telemóvel de forma a que o ecrã ficasse virado para mim e depois desviou o olhar suavemente para Dona Fátima e a Mariana. A sua voz continuava serena, mas cada palavra que saía tinha um peso esmagador, destruindo a atmosfera de vitória de há momentos. Anunciou de forma clara: "A Mariana vai a Palma de Maiorca só 4 dias e 3 noites. Acham que isso chega para curar o cansaço de uma mulher? Mãe, tem toda a razão, concordo plenamente. A mulher tem de saber aproveitar a vida moderna. Curiosamente, também acabei de perceber que a minha mulher tem feito demasiados sacrifícios todos estes anos. Por isso, hoje de manhã, acabei de fechar a compra de um pacote de férias na Ilha do Sal, em Cabo Verde, para nós os 2. Voos em classe executiva e um quarto reservado num resort em cima da praia. A viagem vai durar exatamente 15 dias. Amanhã de manhã, apanhamos o avião." A sala mergulhou num silêncio absoluto. Um silêncio tão sepulcral que o zumbido do frigorífico na cozinha se ouvia nitidamente. O João e a Leonor, que estavam a disputar um brinquedo, pararam confusos. Eu arregalei os olhos. O meu coração batia descompassado. Fiquei a olhar fixamente para o meu marido. Os meus lábios moveram-se, querendo perguntar se ele estava a brincar ou a falar a sério. Mas, ao ver a firmeza no seu olhar, calei-me. A minha sogra ficou de boca aberta. O sorriso cínico congelou-lhe no rosto. Com os olhos esbugalhados, olhava desorientada do filho para a nora. A Mariana deu um salto de susto. O telemóvel que tinha na mão caiu-lhe no colo. A sua cara ficou pálida como a cal. Antes que alguém conseguisse recuperar do choque, o Nuno desferiu o golpe final. Aplicou a estratégia de virar o feitiço contra o feiticeiro com perfeição. O Nuno abriu o sorriso mais rasgado da tarde, olhando para a mãe com uma sinceridade cortante. E continuou, com um discurso fluido e assertivo: "Nós vamos estar fora bastante tempo. Deixar a casa trancada e vazia é perigoso. Ainda bem que a mãe fica cá em casa. Aproveita e fica também a tomar conta do João e da Leonor pela Mariana. Mãe, os irmãos devem ajudar-se uns aos outros, certo? Da mesma forma que a mãe ajuda a minha mulher a aproveitar a vida, também ajuda a sua filha no healing. São ambas mulheres. A mãe entende de certeza. A minha mulher trabalhou no duro durante anos. Agora chegou a vez de ela vestir roupas bonitas, passear na praia e gastar dinheiro para parecer tão moderna como a mãe elogiou a Mariana há pouco.
A mãe fica a descansar em casa, a tomar conta dos netos. É o cenário ideal, cheio de amor e segurança. Não é verdade? O discurso do Nuno foi tão fluido e lógico que não deixou espaço para refutações. Ele usou as belas palavras da própria mãe para lhe cortar qualquer via de fuga. Eu estava ali de pé, com as duas mãos a tapar a boca para não soluçar de emoção. Já fazia muito tempo que não sentia alguém a defender-me e a proteger-me da tempestade de injustiças daquela casa. E essa pessoa era o meu marido. O rosto da dona Fátima ficou vermelho como um tomate. O peito subia e descia ofegante. Agarrava o peito, tentando encontrar palavras para rebater, mas tudo o que lhe saía da boca eram sons gagos. Gaguejava, o olhar nervoso, a confusão espelhada em cada ruga do rosto. E a Mariana deixou-se cair desamparada no sofá. Os lábios vermelhos tremiam, incapazes de articular uma palavra. As férias de sonho das duas mulheres da casa tinham acabado de ruir. Tudo com uma jogada inteligente do homem mais silencioso da família. O choque passou, dando lugar a um verdadeiro pânico na pequena sala. A minha sogra foi a primeira a reagir. A sua expressão mudou imediatamente da descontração para uma careta de dor, agarrando a zona lombar e a queixar-se. Acenava com as mãos repetidamente, aos gritos. Valha-me Deus, Nuno. O que é que tu estás a dizer? Vais de férias 15 dias. Quem é que trata da casa? E mais, eu já sou velha. Um dia estou bem. No outro estou doente, com os ossos fracos como os tenho. Como é que queres que eu tome conta destes dois diabos? Eles correm como baratas tontas. Eu não consigo andar atrás deles. E se eu caio e parto um osso, como é que é? Diz lá a Inês, para adiar a viagem. Qual é a pressa? Ficam para a próxima, não é, Mariana? A Mariana, como alguém a afogar-se que encontra uma boia, apressou-se a agarrar o braço do irmão, com uma voz lamurienta e as lágrimas a ameaçarem arruinar a maquilhagem esfumada, suplicou. Nuno, não faças brincadeiras de mau gosto. Daqui a 2 horas tenho de estar no aeroporto Humberto Delgado. As minhas amigas já estão lá à minha espera. O voo, o hotel, já paguei tudo. Se eu não for agora, perco centenas de euros. Nuno, a Inês é tão boa pessoa. Deixa-a ficar em casa a tomar conta do sobrinho só desta vez. Sim, tu és o irmão mais velho. Não podes ceder um bocadinho pela tua irmãzinha. O Nuno manteve-se de pé, impávido. A sua postura alta e robusta parecia uma fortaleza inexpugnável que bloqueava as exigências absurdas da mãe e da irmã. Continuou frio e firme, rebatendo cada argumento, um por um. Olhou diretamente nos olhos da mãe e disse claramente: Mãe, hoje de manhã, antes de sair para trabalhar, ainda havia fazer ginástica no jardim da Alameda com as suas amigas. Andava com uma pedalada invejável. A mãe está ótima de saúde. Não use doenças como desculpa. Além disso, o João e a Leonor são do seu sangue. São seus netos. Tomar conta dos netos é a alegria da terceira idade. Por que é que está a fugir à responsabilidade? E tu, Mariana, já és adulta, já tens a tua própria família. Tens de saber arcar com as tuas decisões. Se te custa perder o teu dinheiro, a mim também me custa perder o meu. Paguei voos em executiva e um hotel de 5 estrelas em Cabo Verde. O valor disso é várias vezes superior à tua viagem a Maiorca. Não há qualquer motivo para eu cancelar a viagem da minha mulher para servir os teus passatempos pessoais. A decisão é definitiva. Amanhã de manhã, partimos. Dito isto, o Nuno não perdeu mais tempo a discutir. Virou-se e agarrou na minha mão, que ainda cheirava a refogado. A mão dele era grande, quente, e apertou os meus dedos finos com firmeza, como se me transmitisse força. Puxou-me em direção à porta do nosso quarto, deixando para trás a minha sogra, a arfar com a mão no peito, e a cunhada, a agarrar a cabeça a chorar compulsivamente. Ao lado delas, os miúdos começaram a chorar com fome. Assim que entramos no quarto e trancamos a porta, foi então que tive coragem de tapar o rosto e desatar num pranto. As lágrimas que contive durante tanto tempo jorraram. Não chorava de frustração, mas de uma felicidade extrema. O Nuno abraçou-me com ternura, acariciando o meu cabelo despenteado. Murmurou palavras de desculpa sinceras. Disse que, durante muito tempo, tinha sido demasiado alreado.
tão focado no trabalho que me deixara carregar o peso e o egoísmo da família dele. A partir daquele dia, não permitiria que eu sofresse mais injustiças. No silêncio do quarto, limpei as lágrimas. Abri o guarda-roupa e comecei a tirar os meus melhores vestidos, que já não usava há séculos, arrumando-os cuidadosamente na mala. Lá fora, na sala, ouvia-se o tilintar da louça. A voz da minha sogra a repreender a Mariana por ter tido filhos para lhe dar trabalho, misturada com o choro histérico dos miúdos, criava um pandemônio. Mas, desta vez, eu já não queria saber. Esta noite era a véspera do dia em que eu, junto com o homem da minha vida, ia voar para reencontrar o meu próprio valor. Deixei que a tempestade ficasse para quem a criou, eles que a limpassem sozinhos. O relógio marcava 6:30 da manhã. Devido ao hábito criado nos últimos 5 anos, acordei automaticamente assim que o alarme tocou a primeira vez. A minha mão instintivamente procurou o elástico para o cabelo, preparando-me para descer à cozinha, fazer o café e preparar o pequeno almoço para a família toda. Porém, a mão quente do Nuno deteve-me. Puxou-me de volta para o colchão macio e disse docemente: "Hoje vamos para Cabo Verde. Não precisas de cozinhar nem de limpar nada. Prepara-te com calma." As palavras do meu marido trouxeram-me à realidade. As memórias da noite anterior voltaram em força. Sorri. Uma sensação de alívio tomou conta do meu corpo. Hoje eu não precisava de ser a nora encurralada no canto da cozinha. Fui à casa de banho. Escolhi um vestido de padrão floral amarelo claro, que tinha comprado há muito tempo, mas que nunca tive coragem de vestir com medo de o sujar nas lides domésticas. Pus um pouco de batom, escovei o meu cabelo comprido e negro. Quando saí, o Nuno já estava vestido. As 2 malas estavam junto à porta. Olhámo-nos, sorrimos e saímos para a sala. O cenário que se deparou diante dos nossos olhos contrastava violentamente com o nosso estado de espírito alegre. A sala, que na noite anterior ainda estava arrumada, tinha se transformado num campo de batalha. Os brinquedos do João e da Leonor estavam espalhados por todo o chão, debaixo da mesa de centro até aos pés das escadas. Pacotes de iogurte vazios e embalagens de bolachas estavam atirados para cima do tapete que eu tinha lavado na semana anterior. No sofá, a dona Fátima estava deitada, exausta. Tinha a mão na testa. O rosto estava pálido e com ar de extrema fadiga. A noite passada, com certeza, os netos não a tinham deixado dormir. O som das rodinhas das nossas malas no chão fez com que a dona Fátima acordasse sobressaltada. Ao mesmo tempo, a porta do quarto no rés do chão abriu-se. O João e a Leonor gritavam a chamar pela mãe. As 2 crianças correram para a sala e atiraram-se à avó, a chorar, a pedir o pequeno almoço e leite. A dona Fátima entrou em pânico. Levantou-se com o cabelo num ninho de ratos, à procura, desesperada, de leite e fraldas no saco que a Mariana tinha deixado. Enquanto procurava, resmungava e culpava a filha pela sua irresponsabilidade. Queixava-se de que a filha teve filhos para infernizar os pais, que tinha ido divertir-se enquanto a deixava em casa a lutar com 2 crianças manhosas. Ao ver-nos com as malas, os olhos da dona Fátima brilharam com uma réstia de esperança e súplica. Apressou-se a chamar o Nuno, mandando-o pousar a mala para ajudar a fazer o leite para os netos, e ordenou-me que fosse logo à cozinha fazer umas papas de aveia ou umas torradas para os miúdos não passarem fome. Mas o Nuno não vacilou. Lembrou a mãe, com suavidade, que o Uber já estava à espera na rua. Tinham de sair imediatamente para não chegarem atrasados ao check-in. Aconselhou a mãe a ter calma e a preparar o leite. Que houvesse o que houvesse em casa para comer, servia. Não era preciso complicar. Depois virou-se, abriu a porta e, com firmeza, deu-me a mão e saímos de casa. Por trás da porta fechada, ouvia-se o choro alto das crianças e o suspiro de derrota da minha sogra. Os meus passos eram leves ao entrar no carro. Deixei aquela confusão para a pessoa que sempre louvou a forma de a filha aproveitar a vida, para que ela própria a sentisse na pele. O avião descolou, levando-nos para longe da Lisboa quente e abafada, em direção à Ilha do Sal. Pela primeira vez em 5 anos de casamento, senti a sensação de viajar nas poltronas largas da classe executiva, desfrutando de um sumo de fruta fresco enquanto observava as nuvens brancas pela janela. Todas as preocupações com o menu familiar, a conta da luz e da água,
e as queixas da minha sogra pareciam ter ficado para trás, debaixo das nuvens. Quando o avião aterrou, o sol dourado e a brisa salgada do oceano trouxeram um aroma de liberdade que me envolveu. O resort que o Nuno reservou ficava mesmo em cima da praia de Santa Maria. Era deslumbrante. O nosso quarto tinha uma varanda ampla virada para o mar azul turquesa. A água cristalina batia suavemente na areia branca e fina. Fiquei encostada ao varandim, fechei os olhos e respirei fundo. Senti cada sopro da brisa fresca a levantar-me o cabelo. Nunca me tinha sentido tão calma e leve. Durante os próximos 15 dias, eu não precisava de acordar de madrugada para ir ao mercado. Não precisava de me preocupar com o menu do dia para agradar aos sogros. Não ia ouvir resmungos nem queixas. O Nuno veio para a varanda. Abraçou-me pelos ombros, por trás. Apoiou o queixo no meu ombro. A sua voz grave e sincera soou-me ao ouvido. Desculpa, meu amor. Durante todo este tempo fui tão desligado. Estive tão embrenhado a ganhar dinheiro que me esqueci que a mulher ao meu lado também precisa de ser amada e cuidada. Eu sei que te sacrificaste muito, carregaste os fardos da minha família, aguentaste muita injustiça sem te queixares uma única vez. Esta viagem é a minha forma de tentar compensar tudo isso. A partir de agora, não vou deixar que ninguém pise a minha mulher. Aproveita estas férias ao máximo. Vive para ti. Lágrimas quentes rolaram-me pelas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma felicidade transbordante, porque o meu sacrifício foi finalmente compreendido e valorizado pelo meu companheiro de vida. Nessa tarde vesti um vestido comprido esvoaçante e, de mãos dadas com o meu marido, caminhei pela praia ao pôr do sol. O cenário do sol alaranjado a afundar-se no mar calmo era tão belo como um quadro. Naquele momento percebi que tinha de mudar. Não podia continuar a enterrar a minha juventude e as minhas capacidades entre 4 paredes estreitas, a suportar exigências absurdas em silêncio. Reconheci o meu próprio valor e prometi a mim mesma que viveria uma vida com mais propósito quando voltássemos. Na manhã seguinte, no resort, enquanto eu e o Nuno desfrutávamos do pequeno almoço buffet, com uma enorme variedade de iguarias, a curiosidade levou-me a querer saber como estavam as coisas em casa. O Nuno percebeu a minha intenção. Tirou o telemóvel e abriu a aplicação ligada à câmara de vigilância que tínhamos instalado na sala e na cozinha em Lisboa. O ecrã do telemóvel mostrava um cenário caótico, muito pior do que imaginávamos. A minha cozinha, habitualmente limpa e a brilhar, parecia ter sido atingida por um furacão. Tachos e panelas espalhados pelas bancadas. A minha sogra estava atrapalhada em frente ao fogão. Numa mão, segurava uma colher de pau a mexer um tacho de creme de cenoura. Na outra, abanava-se com um leque, porque estava cheia de calores. Provavelmente porque não estava habituada a regular a chama do fogão. A sopa ferveu e transbordou. O creme caiu e chiava em contato com os bicos do fogão, levantando uma nuvem de fumo espesso. Apanhou um susto, desligou o fogão à pressa, e quando levantou a panela, o fundo já estava todo queimado. O cheiro a esturro devia ter inundado a casa toda. Na sala, o João e a Leonor disputavam um carro de brincar. O irmão puxou com tanta força que o carro bateu contra a quina da mesa e partiu-se em pedaços. A irmã, ao não conseguir o brinquedo, atirou-se para o chão a rebolar, a berrar a plenos pulmões. O João, ao ver a irmã chorar, começou a chorar ainda mais alto. O som estridente do choro das duas crianças ouvia-se perfeitamente através do áudio da câmara. A dona Fátima correu da cozinha para a sala. Tinha a cara vermelha do calor e da irritação. Gritou com os netos para se calarem, mas eles choraram com ainda mais força. Impotente, a dona Fátima agarrou o peito. Fazia uma careta de dor. A tensão arterial dela já era instável, e enfrentar aquele nível de estresse estava a levar, lá ao limite. Deixou-se cair no sofá. A mão alcançou a caixa do medidor de tensão que estava em cima da mesa. Ver aquilo no ecrã deixou-me preocupada. Disse ao Nuno: "E se ligássemos para casa para saber como a tua mãe está?" Mas o Nuno fez um gesto de negação e disse: "Deixa a mãe resolver isso sozinha. É uma lição necessária para ela perceber o trabalho que dá aos outros tomar conta dos filhos da filha dela."
Vê-la a braços com as consequências da própria permissividade dava-me pena, mas ao mesmo tempo sentia que era uma justiça tardia. Durante toda a manhã, o telemóvel do Nuno não parou de vibrar. No ecrã apareciam sucessivamente o número da minha sogra e os números dos vizinhos. A mãe ligava vezes sem conta para pedir socorro ao filho e à nora. O Nuno ignorou as primeiras chamadas. Pôs o telemóvel no silêncio. Deu-me a mão e passeamos pela praia. Tiramos fotografias lindas debaixo das palmeiras. Quando voltamos ao quarto para descansar antes do almoço, o telemóvel voltou a acender. Desta vez, o Nuno decidiu atender e ligou o altifalante para que eu pudesse ouvir. Mal atendeu. Uma voz rouca e ofegante, a da minha sogra, soou como uma explosão. Nuno, eu não aguento mais, filho. Isto é um inferno. Estes dois diabos já destruíram a casa. Hoje de manhã, deixei queimar a sopa toda. Eles não a queriam comer. Pediram salsichas com ovo. Assim que acabei de fritar as salsichas, o João esbarrou no prato e foi tudo parar ao chão. A casa está toda pegajosa de óleo. Há brinquedos espalhados por todo o lado. Não há onde pôr os pés. A minha atenção foi aos desasseis. Filho, estou com tonturas, enjoada, não aguento mais. Diz a Inês para marcar voo para hoje à tarde. Eu peço-vos desculpa. Eu errei. Voltem para me salvar. A voz dela era suplicante, misturada com o barulho infernal das crianças a chorar no fundo. Perante a súplica desesperada da mãe, o Nuno manteve-se calmo e implacável. Pronunciou cada palavra com clareza. Mãe, tenha paciência. Os irmãos têm de se ajudar. A mãe fez bem em socorrer a Mariana numa altura destas. A minha mulher andou a pé estes dias. Agora está no spa a relaxar. Não pode atender e também não podemos voltar. Os voos de regresso em executiva, se os alterarmos em cima da hora, custam uma fortuna, mãe. O nosso dinheiro custa muito a ganhar. Não o podemos atirar ao lixo. A mãe limpa a casa com calma. Logo à tarde, leva os miúdos a comer ao McDonald's para despachar o assunto. Vou desligar, sim. Chegou a hora de irmos comer marisco. Assim que acabou de falar, o Nuno desligou a chamada, deixando os gritos da mãe a perderem-se no ar. Olhei para o Nuno com espanto misturado com admiração. Ele acariciou-me o cabelo gentilmente, para me acalmar. Já estava na hora de redefinirmos as regras nesta família. Se continuássemos a ceder sempre, este sofrimento e esta injustiça não iam ter fim. Enquanto desfrutávamos de um almoço romântico de marisco junto à praia, noutro local, a milhares de quilômetros de distância, as férias de healing da Mariana transformavam-se oficialmente num pesadelo. Através das publicações furiosas que ela atualizava compulsivamente nas redes sociais, consegui montar a história da sua tragédia em Palma de Maiorca. A Mariana e as amigas tinham acabado de aterrar em Maiorca, vestidas a rigor, a prepararem-se para o check-in numa vila maravilhosa. Exatamente quando ela estava a posar para as fotos, uma chuva de telefonemas vindos de Lisboa atingiu-a. Após não conseguir a ajuda do filho mais velho, a minha sogra descarregou toda a sua fúria na filha adorada. Ligou-lhe e insultou-a com as piores palavras. Gritou ao telemóvel que a Mariana era uma egoísta e irresponsável, que só pensava nela própria e que estava a torturar a mãe, já idosa. Deu-lhe um ultimato duro. Se nessa mesma tarde a Mariana não comprasse um bilhete de regresso a Lisboa para resolver aquele caos e levar as crianças, ela iria cortar relações e pôr as crianças na rua. As ameaças da mãe deixaram a Mariana em pânico. Ela conhecia muito bem o temperamento da mãe. Quando estava furiosa, era capaz de tudo. O ambiente de festa entre as amigas desvaneceu-se na hora. As amigas olharam para ela já aborrecidas. Umas sugeriram-lhe que voltasse para tratar dos filhos. Outras mostraram o seu desagrado por terem as férias arruinadas. A Mariana, contrariada e engolindo a frustração, abriu o telemóvel à procura de um voo de emergência para Lisboa. Mas os bilhetes de última hora, ao fim de semana, custavam o triplo. Tinha pena do dinheiro e pena das férias, que tinham acabado antes mesmo de começar. Sem alternativa, a Mariana passou o cartão de crédito a chorar. Fez um post cheio de lamentos no Instagram, a chorar o seu azar, a dizer que a viagem de cura, afinal, lhe tinha destruído a vida. Ao ler os posts dela, não senti alegria nem satisfação.
Vi apenas a dura realidade de que o preço de aproveitar a vida, à custa do suor dos outros, é sempre muito alto. Se a Mariana soubesse gerir a vida familiar, soubesse pedir ajuda de forma razoável e compensar quem a ajudava de forma justa, as coisas nunca teriam chegado a este ponto. A vida é justa. Às vezes o karma chega mais rápido do que esperamos. O voo que trouxe a minha cunhada de regresso aterrou no aeroporto Humberto Delgado quando já estava a anoitecer. Em total contraste com a sua figura elegante e requintada quando saiu de casa, há menos de 24 horas, a Mariana saiu do aeroporto com um aspecto deplorável. O cabelo ondulado que lhe custara uma fortuna no cabeleireiro estava murcho e colado à cabeça pelo suor e pelo pó. A maquilhagem esborratara-se devido às lágrimas de frustração choradas durante todo o voo. Chamou um Uber exausta, atirou a mala pesada para a bagageira e suspirou pesadamente, mandando o motorista seguir direto para o bairro da Encarnação. Quando o carro parou à porta, a Mariana teve de juntar as suas últimas forças para arrastar a mala pelo pátio. Mal o portão se abriu, um cheiro pestilento atingiu-a em cheio. O odor à sopa esturrada misturado com o cheiro ácido, a fraldas sujas que não tinham sido deitadas no lixo. O silêncio noturno foi rasgado pelos gritos da Leonor e pelos berros roucos da Dona Fátima. A Mariana entrou na sala e a primeira coisa que viu foi um cenário dantesco. Brinquedos espalhados por todo o lado. Um copo partido debaixo da mesa de centro que ninguém apanhara. A sua mãe estava prostrada no sofá, com uma toalha molhada na testa, a fazer caretas de dores de cabeça por causa da tensão alta. Ao ver a filha entrar, em vez da alegria habitual, a Dona Fátima saltou do sofá como uma mola. Atirou a toalha molhada para a mesa. Tinha os olhos injetados de raiva. Apontou o dedo à cara da Mariana e começou a berrar sem dó nem piedade. Finalmente chegaste, não é? Olha bem para esta casa. Isto parece uma casa ou uma lixeira. Tu é que os pariste. Se o teu amor por eles é 1, o meu é 10. Mas tu não podes ser uma egoísta irresponsável desta maneira. Despejas-me este peso em cima e vais te divertir. Fazes ideia do que eu passei hoje para tomar conta deles? Quase morri com a tensão alta, sabias? A Mariana, que já vinha carregada de revolta por ter as férias arruinadas e ter estourado imenso dinheiro num voo de última hora, e ainda por cima ser tão maltratada pela própria mãe logo à chegada, não se conteve. Atirou a mala de marca para o sofá e gritou de volta. A mãe é uma incoerente. Ontem, quando eu disse que ia a Maiorca, a mãe bateu palmas e deu-me os parabéns. Disse que a mulher moderna tinha de saber aproveitar a vida, tinha de se amar a si própria. A mãe é que me mandou ir. A mãe é que chamou a Inês de Salóia. E agora, passou um dia de eu estar fora. Já me liga a insultar, a obrigar-me a cancelar as férias para vir limpar-lhe a casa. Em que é que ficamos, mãe? A Dona Fátima enfureceu-se ainda mais ao ouvir a filha responder-lhe. Bateu na mesa com toda a força, entornando a água da bacia das compressas, e rosnou. Tu és mesmo burra, rapariga. Quando eu te elogiei, estava a elogiar a tua figura. Não te estava a mandar despejar as crianças para cima de mim. Eu já sou velha. Tenho os ossos fracos. Achas que eu aguento andar a correr atrás destes diabos o dia todo? Normalmente a Inês está em casa. Ela é que lhes faz a comida, trata das bebidas. Ela é que trata de todas as vossas coisinhas ao milímetro. Ela é que serve a casa toda em condições. Por isso é que eu me podia dar ao luxo de não fazer nada. Agora que ela não está, é que eu abri os olhos. Trata já de limpar este chiqueiro. E amanhã de manhã, pegas nos teus filhos e levas-os para a tua casa. Trata tu deles. Eu não vos sirvo mais. As palavras ásperas da mãe foram um estalo na cara da Mariana. Ficou pregada no meio dos brinquedos espalhados. Sentiu um nó na garganta, incapaz de dizer mais nada para se defender. Pela primeira vez na vida, a Mariana sentiu o sabor amargo da verdade, as diversões, a liberdade do pido. E os falpes elogios que tive ápida então foram todos construídos sobre os sacrifícios e a paciência silenciosa da cunhada que ela sempre desprezara. Lembrou-se de cada fim de semana em que atirava calmamente as crianças a Inês, sem se importar se a Inês estava atulhada em declarações de IRS e contabilidades para acabar. Lembrou-se das indiretas cruéis que lhe mandava. A Mariana baixou a cabeça.
Lágrimas de arrependimento começaram a escorrer-lhe pelo rosto pálido. A culpa e o remorso invadiram-lhe cada célula do corpo. Naquela noite, na casa a cheirar a esturro e cheia de choros de crianças, a Mariana teve de arregaçar as mangas e limpar sozinha a confusão que os seus filhos tinham feito, sentindo na pele a exaustão que a cunhada suportara em silêncio durante anos. Em total contraste com o caos que se vivia em Lisboa, o nosso terceiro final de tarde em Cabo Verde parecia um sonho romântico e tranquilo. Depois de passarmos a manhã a fazer mergulho e a observar os recifes de coral na água azul, voltamos ao hotel para descansar. Quando o sol forte do meio-dia deu lugar à luz suave da tarde, abri a mala e escolhi um vestido de seda verde água, leve e fluido. Tinha-o comprado no meu aniversário no ano passado, mas nunca tivera a ocasião certa para o estrear. Pus-me em frente ao espelho, apliquei um pouco de batom rosa e deixei o cabelo solto a balançar com a brisa. Ao olhar para o espelho, vi uma Inês completamente nova. Já não era a mulher desmazelada a cheirar a refogado, mas uma mulher confiante, luminosa e cheia de vontade de viver. O Nuno bateu à porta e entrou. Trazia uma camisa de linho branco e calções caqui. Ao ver-me, os seus olhos brilharam. Aproximou-se devagar, deu-me um beijo na testa e disse que eu estava lindíssima. Caminhamos de mãos dadas para fora do resort, descalços ao longo da praia. A areia branca entranhava-se nos dedos dos pés, dando uma sensação ótima. O bater das ondas e o roçar das palmeiras criavam uma sinfonia natural perfeita. O sol descia em direção ao horizonte, tingindo o oceano de tons avermelhados. O fim de tarde, em Cabo Verde, era de cortar a respiração. E, perante aquele cenário espetacular, decidi abrir o meu coração ao meu marido sobre os meus planos para o futuro. Encostei a cabeça no ombro do Nuno. A minha voz saiu suave, mas determinada, a misturar-se com o vento. Nuno, estes dias aqui puseram-me a pensar muito na nossa vida. Eu percebi que não posso enterrar a minha juventude e os meus estudos em casa para sempre, só para ser uma fada do lar a tempo inteiro. Eu sou licenciada em economia, tenho hobbies, não quero passar a vida toda a ser conhecida apenas como a nora dedicada ou a mulher boazinha. Quero ter a minha própria carreira, quero ganhar dinheiro com o meu trabalho e ser reconhecida pelas pessoas. O Nuno parou, virou-se e olhou-me nos olhos, que brilhavam de esperança. Apertou as minhas mãos, encorajando-me a continuar. Diz-me só o que queres fazer. Eu ouço e apoio-te a 100%. Respirei fundo, ganhando coragem para revelar o meu sonho mais antigo. Desde o tempo da faculdade que eu adoro arte floral e pastelaria. Fiz vários workshops intensivos e sei que tenho muito jeito. Eu já não quero continuar a fazer contabilidade em casa para os outros. Quando estas férias acabarem e voltarmos a Lisboa, quero arrendar uma pequena loja numa rua movimentada. Vou abrir uma florista em conjunto com um salão de chá, com pastelaria artesanal. Vai ser o meu espaço criativo, um sítio que me dê alegria todos os dias. Eu sei que o início vai ser difícil, mas tenho a certeza de que vou conseguir. Tu apoias-me? Sem hesitar um segundo, o Nuno abriu um sorriso radiante e deu-me um abraço apertado. A sua voz rouca ressoou ao meu ouvido, fazendo o meu coração acelerar. Claro que te apoio. Com uma mulher tão inteligente e trabalhadora como tu, por que é que havias de estar enfiada em casa? Eu andei a poupar os bônus de várias obras de construção civil que dirigi nestes últimos 2 anos. O dinheiro ia servir para fazer umas obras lá em casa, mas vou usá-lo todo como capital para o teu negócio. Tu escolhes o espaço e o design, que as obras na loja ficam a cargo do engenheiro aqui de casa. Vamos construir o teu sonho juntos. Ao ouvir aquela afirmação irredutível do homem da minha vida, lágrimas de felicidade caíram de novo pelo meu rosto. Aquele foi o momento em que me reencontrei, sob um pôr do sol glorioso. Já não me sentia sozinha nem à deriva, porque sabia que, ao meu lado, teria sempre um ombro sólido, pronto a proteger e a apoiar qualquer decisão minha. Enquanto eu e o Nuno desfrutávamos da doçura da nossa segunda semana de lua de mel atrasada, em Lisboa, a Mariana estava a viver os piores dias da sua vida como mãe. A dona Fátima, depois do ataque de hipertensão daquele dia, ficou de cama,
Queixava-se constantemente de dores nas costas e nos ombros e recusava-se a pôr os pés na cozinha, passando todas as tarefas, desde cozinhar a limpar e a tratar das crianças, para sua filha predileta. A Mariana não podia abandonar a mãe doente e também não tinha coragem de levar as crianças para a casa dos próprios sogros com aquele aspecto descuidado, com medo de ser julgada. Viu-se obrigada a meter dias de férias no trabalho para ficar a cuidar da família. Para a Mariana, os dias agora começavam às 6 da manhã, quando os gêmeos acordavam a chorar por leite. Ela, que estava habituada a dormir até às 8 e a arranjar-se nas calmas para ir para o escritório, agora andava aos trambolhões pela casa, despenteada, a correr para a cozinha para aquecer água para o leite. Por falta de prática, entornou uma embalagem cara de leite em pó no chão e teve de andar ali a varrer. Depois de conseguir fazer 2 biberões, teve de travar a dura batalha de mudar fraldas e lavá-los. O cheiro à urina deixava a Mariana agoniada, mas sem a cunhada para lhe resolver a vida, teve de se mentalizar e fazer tudo sozinha. A hora das refeições era um autêntico desastre. A Mariana estava habituada a mandar vir comida pela Uber Eats ou a fazer pratos modernos e muito básicos. Não fazia ideia de como cozinhar comida tradicional que a mãe gostasse, muito menos sopa ou comida adequada para os miúdos. Ao primeiro almoço, esmerou-se e tentou fazer carne picada, mas exagerou tanto no sal que ficou intragável. As crianças choraram e cuspiram a comida para o chão. Do quarto, a mãe atirava bitites, acusando-a de ser desleixada e incompetente. Acabou por ter de lhes fazer massa esparguete com atum, engolindo cada garfada com tristeza. À tarde, as coisas só pioravam. Sem acesso à televisão a cabo ou ao tablet, os gêmeos endiabrados começaram a virar a casa do avesso. O João tirou a roupa toda do roupeiro da avó e espalhou-a pelo chão do quarto. A Leonor apanhou um marcador e começou a riscar as paredes brancas que o Nuno tinha acabado de pintar no mês passado. A Mariana, entre pôr máquinas de roupa a lavar e estender, tinha de andar a correr a ralhar e a travar as asneiras dos filhos. Ao cair da noite, depois de finalmente conseguir pôr os dois a dormir, a Mariana sentia que tinha o corpo moído. Sentou-se no pátio de casa e olhou para as mãos. Dantes andavam sempre de manicura feita. Agora estavam calejadas, gretadas e com o verniz lascado pelo detergente da louça. No silêncio da noite, finalmente teve tempo para refletir. Veio-lhe à memória a imagem do trabalho árduo da cunhada, Inês. Sempre que havia uma festa de família ou o Natal, a Inês acordava de madrugada, ia ao mercado de Alvalade comprar peixe e legumes frescos e passava o dia enfiada na cozinha a preparar tachos de comida. Trabalhava sem parar, como uma máquina, sem nunca se queixar, sem exigir nada em troca, sempre com um sorriso afável nos lábios. No entanto, a Mariana nunca lhe dissera uma única vez obrigada. Pelo contrário, ela e a mãe passavam o tempo a criticar o aspecto gasto da Inês e a dizer que ela não sabia viver a vida. Agora era a própria Mariana a sentir na pele o desgaste de ser uma dona de casa forçada. Percebeu, com um amargo de boca, que aquilo a que ela sempre chamou aproveitar a vida não era mais do que a exploração e o sacrifício dos outros. Esta lição, para uma mulher vaidosa e dada a luxos como a Mariana, custou muitíssimo caro. Os 15 dias passaram a voar. O mesmo voo da TAP trouxe-nos de volta de Cabo Verde para Lisboa, aterrando numa tarde soalheira de verão. Em total oposição ao estado de espírito pesado e irritado da ida, agora sentia-me levitar. A minha alma estava carregada de energia positiva e frescura. Respirei fundo o ar agitado da capital, sorri e, agarrando com força a mão do Nuno, entrei no táxi que nos esperava. 15 dias de descanso, com boa comida, muito sol e brisa marítima, deixaram a minha pele mais saudável e luminosa. Os meus olhos brilhavam de alegria. A confiança transparecia em cada movimento meu. Ao meu lado, o Nuno também parecia relaxado e ainda mais elegante. Trazia nas mãos 2 sacos grandes com lembranças de Cabo Verde, colares de búzios e pérolas, doce de papaya e conservas de atum artesanal. O táxi parou em frente à nossa porta conhecida. O Nuno pagou e, com cuidado, tirou as malas. Aproximei-me, destranquei o portão e, quando abri a porta da sala,
Uma atmosfera abafada e pesada recebeu-nos. A casa estava mergulhada num silêncio profundo, sem o barulho habitual de crianças a brincar ou da televisão a dar. Um cheiro a mofo, por falta de limpeza a fundo, misturado com um leve odor a álcool canforado, criava um ambiente sombrio. Olhei em volta. Apesar de se notar que houve uma tentativa de limpar o básico, a sala ainda apresentava marcas de uma longa batalha. O tapete no chão tinha uma mancha amarela enorme que já não saía. Alguns brinquedos de plástico partidos estavam caídos debaixo do móvel da televisão. No sofá, a minha sogra estava sentada, a olhar para o vazio, enquanto dava a novela. Ao ouvir a nossa voz, virou-se devagar. A mudança provocada por 15 dias de estresse era evidente na sua cara. O cabelo parecia ter ganho mais fios brancos. O carrapito estava desfeito e pendurado. O rosto estava encovado. As rugas à volta dos olhos e da boca pareciam mais vincadas. Parecia exausta. Já não havia nela nenhum traço da arrogância com que enaltecera a filha moderna. Da zona da cozinha apareceu a Mariana com um tabuleiro com um copo de água. Viu-nos e ficou gelada. Arregalou os olhos de espanto. Se eu me tinha tornado muito mais radiante, a Mariana parecia a sombra da pessoa que era há 2 semanas. O cabelo que costumava levar ao salão estava apenas preso com uma mola de plástico rasca. A roupa de andar por casa estava encardida e com nódoas. O que mais impressionava eram as olheiras fundas da falta de sono e a pele pálida e baça. Os gêmeos deviam ter sido levados para a casa do pai ou estariam a dormir num quarto. A minha sogra levantou-se, com uma voz rouca e ligeiramente embaraçada. Ah, já chegaram. A viagem foi longa. Devem estar cansados, não? O Nuno entrou com calma e pousou os sacos das lembranças na mesa. Respondeu a mãe com educação, mas sem exageros. Sim, mãe. Já chegamos. Correu tudo lindamente. Esteve um tempo ótimo. A comida era maravilhosa. A Inês adorou. Por aqui em casa, nestas semanas, esteve tudo bem, certo, mãe? A pergunta polida do Nuno pareceu tocar no ponto mais sensível da Dona Fátima e da Mariana. A Dona Fátima soltou um suspiro profundo e desviou os olhos de mim. A Mariana pousou o tabuleiro na mesa de forma atabalhoada. As 2 mãos apertavam a ponta da camisola. Os lábios tremeram, com vontade de dizer alguma coisa, mas calou-se. Ver aquela cena não me trouxe um sentimento de vingança nem vontade de gozar. Senti-me apenas muito em paz. Os conflitos ocultos daquela casa, as injustiças que duraram anos, finalmente tinham sido expostos e resolvidos através da experiência direta das pessoas envolvidas. O silêncio e o constrangimento da minha sogra e da minha cunhada naqueles momentos eram a prova mais irrefutável de que uma profunda mudança de mentalidade se estava a operar nelas. Depois de desfazer as malas no quarto, levei os presentes para a sala. A família estava toda sentada à volta da mesa. O ambiente continuava pesado. Tomei a iniciativa de quebrar o gelo com um tom suave. Como de costume, tirei uma caixa de madeira forrada a veludo vermelho do saco e entreguei-a, com ambas as mãos, à minha sogra. Mãe, quando estávamos em Cabo Verde, fomos a um sítio de artesanato. Achamos que este colar de búzios e pérolas era perfeito para a mãe. Por isso trouxemos para si. Quer experimentar para ver se gosta? A Dona Fátima recebeu a caixa com as mãos a tremer. Quando abriu a tampa, o brilho das pérolas emocionou-a. Olhou para mim, com os olhos envelhecidos a encherem-se de lágrimas, e a garganta deu um nó. Só passados uns instantes conseguiu agradecer, gaguejando. Obrigada, Inês. Vocês vão numa viagem tão cara e ainda se lembram de mim? É lindíssimo. Gostei muito. Passou o dedo pelo colar. Parecia que o remorso transbordava do coração da mulher, que dantes apenas sabia criticar a nora. A seguir, tirei uns frascos de doce de papaya e embalagens de atum em conserva artesanal de alta qualidade para a Mariana. Isto é para ti e para o Pedro, Mariana. Comprei o doce para os pequenos almoços e o atum artesanal é ótimo para um petisco que o teu marido goste. Leva para casa, sim? A Mariana levantou-se rapidamente para receber os presentes. A cara dela ficou vermelha de vergonha. Baixou a cabeça e, com a voz embargada pelo arrependimento, disse: Obrigada, Nuno. Obrigada, Inês. Inês. Em relação àquilo que se passou há 15 dias,
Eu queria pedir-te imensas desculpas. Fui tão irresponsável, achava que era tudo muito fácil. Não fazia ideia de que tu passavas por tanto cansaço e estresse. Nestes últimos dias a tratar da minha mãe e dos miúdos sozinha, é que eu me apercebi da dimensão do teu sacrifício por esta casa. Peço-te muita desculpa, Inês. Sorri com afabilidade e assenti com a cabeça, aceitando as desculpas genuínas da Mariana. Já passou, Mariana. Não faz mal. Entre família, se conseguirmos finalmente entender as dificuldades uns dos outros, já é muito bom. No entanto, o hábito de depender dos outros, enraizado na Mariana, não ia desaparecer num abrir e fechar de olhos. Quando o ambiente ficou menos tenso, a Mariana entrelaçou as mãos com hesitação. Olhou para mim com um ar de súplica e fez-me um pedido. Inês, amanhã é segunda-feira e eu tenho de voltar a trabalhar no escritório. A minha mãe agora anda muito fraca, está cheia de dores nas costas e não tem condições para cuidar dos miúdos. Inês, amanhã podias ficar a tomar conta do João e da Leonor por uns diazinhos até eu encontrar um infantário? Sim, eu juro que mal saia do escritório venho logo buscar. Luz, não te dou trabalho até tarde. O pedido da Mariana fez com que o silêncio voltasse à sala. O Nuno franziu a testa e ia abrir a boca, mas eu fiz-lhe um sinal para se calar. Este era o meu assunto, e eu tinha de resolver-lo frente a frente. Olhei nos olhos da Mariana, mantendo o sorriso, mas o meu olhar era muito firme. Rejeitei o pedido com delicadeza, mas sem margem para negociações. Falei de forma taxativa. Mariana, eu compreendo a tua dificuldade neste momento. Trabalhar e cuidar de 2 gêmeos é extremamente cansativo. Mas desculpa, a partir de amanhã não vou poder voltar a tomar conta do João e da Leonor. Nem um dia, nem meio-dia, não vou poder ajudar. A Mariana ficou boquiaberta, com um ar suplicante. Por que, Inês? Tu ainda estás a trabalhar em casa, não estás? Ou ainda estás zangada comigo? Abanei a cabeça. A minha voz soou clara e serena. Não estou nada zangada contigo. O que passou, passou. Mas eu já não vou continuar a trabalhar a partir de casa. Eu e o Nuno já decidimos. A partir de amanhã, vou começar a procurar um espaço para abrir a minha própria florista e pastelaria. Eu também vou ter uma carreira. Tenho um sonho para concretizar e vou estar ocupada de manhã à noite a erguer o meu negócio. Não vou poder continuar a ser dona de casa a tempo inteiro, nem tomar conta dos filhos de mais ninguém. O João e a Leonor já estão crescidos. Tu, como mãe deles, deves procurar ativamente uma creche ou um infantário privado que seja bom para eles, ou falar com o teu marido para contratarem uma ama. Essa é a melhor solução a longo prazo para os teus filhos. A minha declaração não deixou dúvidas. A dona Fátima, sentada no sofá com a caixa de pérolas nas mãos, não abriu a boca para refutar. Ela já tinha reconhecido os seus limites e percebera que o seu poder para impor a sua vontade tinha acabado ali. A Mariana ficou com os olhos arregalados, mas quando viu a expressão de apoio incondicional no olhar do irmão, teve de baixar a cabeça e resignar-se à realidade. As fronteiras estavam devidamente traçadas. Um novo capítulo na minha vida, no qual me tornava dona do meu próprio destino, acabava oficialmente de começar. Na manhã seguinte ao nosso regresso de Cabo Verde, como era hábito nos últimos 5 anos, acordei às 6 da manhã. O quarto estava silencioso. Apenas se ouvia a respiração tranquila do Nuno ao meu lado. Destapei-me devagar, saí da cama e atei o cabelo. Embora na noite anterior eu tivesse deixado bem claro que ia procurar um espaço para o meu negócio e que não ia cuidar dos sobrinhos, o sentido de dever como nora levou-me a querer descer à cozinha para tratar do pequeno almoço. Abri a porta do quarto e caminhei sorrateiramente pelo corredor para não acordar o meu marido. Mas, mal pisei o último degrau das escadas para o rés do chão, fiquei estarrecida ao ver as luzes da cozinha acesas. Da cozinha vinha um cheiro maravilhoso a café fresco, pão torrado e o aroma do refogado que anunciava um belo bacalhau a gomes de sá para o almoço. Corri para ver e deparei-me com uma imagem que nem nos meus sonhos teria imaginado. A minha sogra, a dona Fátima, trazia o meu avental vestido. Estava a mexer o tacho ao lume. Em cima da mesa
Já havia fatias de pão da aldeia, queijo fresco e ovos mexidos. Ao ouvir os meus passos, ela virou-se. O seu rosto já não transparecia frieza ou cinismo, mas exibia um sorriso muito afável, com um toque de vergonha. Baixou logo o lume da placa, limpou as mãos e disse com uma voz meiga: Inês, já acordaste? Hoje devias ficar no quarto a descansar. Deixa a mãe tratar disto. Eu até já comecei a preparar um bacalhauzinho para o almoço. Tenta provar e diz-me se gostas. Fiquei petrificada na ombreira da porta, sem saber como reagir. Desde que me tornara nora dela, os dias em que a minha sogra metia as mãos na massa para fazer um pequeno almoço contavam-se pelos dedos de uma mão, e sempre que o fazia, queixava-se do reumatismo e das dores. Fui ter com ela, fiz menção de pegar na colher de pau e disse: Deixe lá, mãe, eu faço isso. Mas a dona Fátima agarrou-me com força na mão, pôs a mão em cima da minha. Os olhos dela brilhavam com uma honestidade que eu nunca vira. Suspirou, e com uma voz fraca e cheia de arrependimento disse: Deixa ser a mãe a fazer. Na quinzena em que vocês estiveram fora, a mãe sofreu a bom sofrer com os filhos da Mariana. Só agora é que eu senti no corpo o que é o teu trabalho. Antes, eu achava que governar uma casa era uma coisa qualquer. Qual é a dificuldade de ser dona de casa? Pensava eu. Achava que tu, por teres um canudo tão bom e te contentares em ficar em casa, não tinhas ambição nenhuma. Fui uma egoísta. Fui na conversa da Mariana e disse-te coisas muito feias. Depois de ter passado por aqueles 15 dias no inferno, é que percebi, para ter a comida na mesa a horas, para manter a casa limpa e a roupa passada, tu sacrificas-te de forma desmedida. Peço-te perdão, Inês. Daqui para frente, trabalha naquilo que tu quiseres. Abre a tua loja à vontade. Enquanto eu for viva e tiver força nas pernas, ajudo-te nas lides da casa. Não tenhas pena. Ao ouvir aquelas palavras tão sentidas saírem da boca da minha sogra, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Todas as mágoas e ressentimentos guardados durante 5 anos evaporaram-se, como o vapor da panela no fogão. Apertei as mãos dela, comovida, e respondi-lhe suavemente: Mãe, não diga isso. Cuidar de si e da casa sempre foi o meu dever. Só de a mãe reconhecer e dar valor ao meu trabalho, eu já fico imensamente feliz. O pequeno almoço dessa manhã teve um ambiente caloroso como nunca. O Nuno desceu as escadas e ficou maravilhado por ver a mesa posta e a comida feita pela mãe dele. Não falou muito. Limitou-se a sorrir, a servir-se de pão e a passar um bocado de queijo fresco para o prato da mãe e depois outro para o meu. O silêncio à mesa já não era o silêncio pesado e forçado de antes, mas o do entendimento mútuo e do respeito. Naquela mesma tarde, quando voltei da rua depois de andar à procura de locais para alugar, a minha sogra já tinha o jantar adiantado, o arroz feito e a cozinha num brinco. Mandou-me tomar um duche e descansar enquanto ela terminava de cozinhar. Ao ver a figura dela tão atarefada, percebi que, por vezes, só quando alguém é obrigado a calçar os nossos sapatos, é que muda de perspectiva e reconhece o valor dos nossos sacrifícios. A mudança da minha sogra não foi apenas um pedido de desculpa, mas o alicerce sólido de que eu precisava para finalmente ir atrás do meu sonho. Nos dias seguintes, o ritmo de vida da nossa família entrou numa nova fase. Deixei de estar presa à monotonia das lides domésticas e apliquei toda a minha mente e energia na procura do espaço ideal para a loja. O Nuno cumpriu a sua promessa. Levantou as poupanças todas da conta e entregou-mas como investimento. Todos os dias, depois de sair da obra, levava-me a percorrer as ruas de Lisboa. Após quase uma semana, encontramos finalmente a morada perfeita. Um pequeno espaço comercial na esquina de uma rua tranquila de arroios, mas que tinha acesso direto a uma avenida movimentada. Tinha montras de vidro grandes, ideais para deixar entrar luz natural, e no exterior havia um passeio largo, abrigado pela sombra de jacarandás frondosos. Assim que entrei, comecei logo a desenhar mentalmente a disposição da minha florista e pastelaria. As obras de renovação arrancaram a todo o gás. O próprio Nuno elaborou a planta e tirou as medidas milimétricas a cada recanto. Chamou a equipa de pedreiros da sua confiança, com quem trabalhava na construção civil, para deitarem abaixo as paredes velhas, forrarem o chão
e pintarem tudo com uma combinação de branco marfim e tons quentes de madeira de carvalho. Eu fiquei encarregada de encontrar os fornecedores, negociar com os viveiros de flores do Montijo e da região oeste e encomendar os equipamentos industriais de pastelaria. A nossa casa no bairro da Encarnação estava cheia de latas de tinta e caixotes de cartão. Apesar do pó e do cansaço brutal, os meus olhos brilhavam de entusiasmo. A chegar à casa à noite, sentia dores no corpo, mas a alma estava em paz. A minha sogra impedia-me de tocar em esfregonas ou nos tachos. Ela ia à mercearia, cozinhava e arrumava a casa. Muitas vezes até me preparava banhos de imersão para me relaxar os músculos. O nosso relacionamento melhorou imenso em volta da mesa. Ela começou a perguntar-me sobre a loja e a dar ideias para os doces. Num ápice, em cerca de 3 semanas, a minha loja ficou concluída. Chamei-lhe Pétala Doce, um nome simples e reconfortante. À esquerda, ficavam as vitrines refrigeradas com arranjos de flores de todas as cores. À direita, os expositores de vidro reluzentes com bolos, croissants e tartes de fruta feitas por mim. O aroma inebriante de rosas cruzava-se com o cheiro da manteiga e do café tirado no momento, criando um ambiente irresistível. No dia em que pus o letreiro da loja e vesti o meu avental castanho com o logótipo bordado, caíram-me as lágrimas. O sentimento de estar de pé, no lugar que ergui com o meu próprio esforço, ganhando a minha independência financeira para singrar na vida, não tinha preço. Eu já não era a Inês da cozinha. Eu era agora a dona da Pétala Doce, uma mulher autônoma, cheia de confiança e garra, apoiada pelo marido que mais a amava e também pelo respeito ainda que tardio, mas muito bem-vindo da sua sogra. Enquanto eu estava embrenhada na minha nova felicidade, a Mariana também passou pelo seu próprio ponto de viragem como mãe. A partir do momento em que eu disse o meu rotundo não em relação a vigiar os gêmeos, e em que a sua mãe também não se mostrou disposta a abrir exceções, a Mariana não teve alternativa senão ser autônoma. O início foi tremendo. Começou a chegar tarde ao emprego e teve de sair mais cedo para ir buscar os filhos. A inexperiência fazia com que ela chorasse muitas vezes de nervos a tentar conciliar os relatórios do trabalho com as birras em casa, mas a verdadeira maturidade só se alcança sob pressão. Sabendo que chorar sobre o leite derramado não resolvia nada, a Mariana começou a reorganizar a sua vida. Ela e o marido, o Pedro, sentaram-se para gerir o orçamento com realismo. Decidiram cortar em malas caras, férias no estrangeiro e jantares gourmet, canalizando esse dinheiro para o futuro das crianças. A Mariana passou dias inteiros em grupos de mães no Facebook e a visitar vários infantários privados na zona oriental de Lisboa. A mensalidade para os 2 miúdos levou-lhe quase metade do ordenado, e ao pagar o colégio do próprio bolso pela primeira vez na vida, a Mariana sentiu verdadeiramente o peso do dinheiro. Acabou por compreender por que é que eu era tão regrada com as despesas. Desde aí, a Mariana deixou a mania das aparências nas redes sociais. Focou-se muito no emprego para manter a estabilidade financeira e, à noite, passava tempo a educar os filhos. Graças à rotina escolar e ao convívio, o João e a Leonor deixaram as asneiras extremas e tornaram-se mais calmos e educados. Numa manhã de domingo, quando eu estava ocupada a preparar uns ramos de flores na Pétala Doce, a campainha da porta soou. Era a Mariana, com os 2 filhos. As crianças estavam bem arranjadas e disseram: "Bom dia, tia Inês", com muita educação. Fiquei surpreendida e muito feliz. Larguei as flores e fui abraçá-los. A Mariana olhou para a loja, impressionada, e sorriu-me com uma genuinidade que nunca lhe vira. Já não tinha qualquer pingo de esnobismo. "Inês, a loja está um espetáculo. Cheira a bolos, logo na rua. Como hoje é domingo, vim cá trazer os miúdos para comerem alguma coisa, e assim também damos um empurrão ao teu negócio." Fiz questão de dizer à Mariana para escolherem os bolos que quisessem por minha conta, mas ela insistiu em recusar. Puxou da carteira, contou os euros com muito cuidado e disse num tom muito assertivo: "Não, senhora Inês, tu agora és empresária. O negócio é negócio. A matéria-prima não te cai do céu e o teu trabalho também não. Eu vim para te apoiar e vou pagar. E mais, quero incutir na cabeça do João e da Leonor que, se querem coisas boas, têm de pagar por elas. Não há borlas nesta vida.
Ao ver a Mariana apagar a conta e assentar-se na mesa ao canto, junto à janela, com os filhos a comerem os pastéis, senti um conforto enorme no coração. A minha cunhada, caprichosa e egocêntrica, tornara-se adulta de facto. A dura lição do que custa a vida alterou por completo a sua visão, tornando-a numa mãe de verdade e numa pessoa capaz de valorizar o suor alheio. O nosso relacionamento de cunhadas evoluiu para uma relação harmoniosa e franca. Agosto em Lisboa. O verão enchia as ruas de luz e de um calor que só abrandava ao entardecer, quando a brisa do Tejo chegava a arroios. Foi nesse clima que inauguramos oficialmente a Pétala Doce. Desde o início do dia, cestos de flores e votos de sucesso de vários amigos forravam a entrada da loja. Eu vestia um vestido bege elegante e tinha o cabelo impecavelmente arranjado. O meu sorriso nunca desapareceu enquanto atendia os clientes. O Nuno, muito apresentável numa camisa polo, ajudava a apontar encomendas, a embalar caixas e a arrumar as mesas. O movimento não parava e a música de fundo misturava-se com as gargalhadas dos clientes. Mais perto da hora de almoço, quando a enchente abrandou, a minha família reuniu-se na loja. A minha sogra vinha com uma blusa bonita e exibia com muito orgulho o colar de pérolas ao pescoço. A Mariana, o marido Pedro e os gêmeos trouxeram um ramo maravilhoso de rosas vermelhas. As crianças atiraram-se para o meu colo a desejar felicidades à tia. Ver a minha família toda reunida debaixo do teto que eu criei, com o meu suor, encheu-me o peito de orgulho e emoção. A dona Fátima puxou-me para o lado do balcão. Com muito cuidado, sacou de um envelope do bolso da mala. Entregou-mo com as duas mãos e vi-lhe as lágrimas nos olhos. Inês, a mãe preparou isto para ti neste dia tão especial. Quero que tenhas muita sorte e muito movimento. Não é muito, é das minhas poupanças da reforma. Vê lá se serve para mais um empurrão. A nora da mãe é a maior. Agarrei no envelope à pressa, senti as notas lá dentro e o calor das mãos enrugadas da minha sogra. Muito obrigada, mãe. A vossa presença hoje é a minha maior sorte. A dona Fátima apertou a minha mão, com a voz embargada. Inês, hoje olho para ti aqui, dona do teu negócio, e não sabes o orgulho que tenho na minha nora. Fui tão tacanha durante tantos anos, a rebaixar-te, a querer prender-te atrás do fogão, a roubar-te a oportunidade de brilhares. Estava tão cega, fui muito injusta por não ver tudo o que tu fazias por nós. Tu é que me ensinaste a mim e a Mariana o verdadeiro valor de uma mulher de trabalho. Mais uma vez te peço que me perdoes aquelas asneiras que eu te disse. Daqui em diante, só peço a Deus para ter esta família unida e de saúde. Abracei a minha sogra, enquanto as lágrimas felizes escorriam pela minha cara. O poço de preconceito e tensão entre sogra e nora estava finalmente enterrado. Ficara apenas uma família sincera. Nessa tarde, não fomos a um restaurante caro. Juntámo-nos todos na maior mesa da Pétala Doce. Comemos fatias de bolo caseiro, bebemos chá e o espaço foi preenchido de amor. O Pedro, marido da Mariana, fez um brinde. A Mariana disse que ia levar flyers para o escritório para angariar clientes. A dona Fátima estava ali, no meio do filho e dos netos, sem perder o sorriso simpático. Um lanche muito modesto, mas que me fez sentir a família no seu expoente mais quente de sempre. A minha vida acalmou. A Pétala Doce fidelizou muita gente. Contudo, abrir um negócio mudou a rotina da casa. Eu já não era a dona de casa que estava 24 horas por dia à disposição. Saía de madrugada para o mercado e vinha embora muito tarde, mas o melhor de tudo é que já não sofria calada nem andava de rastos. A família estava no lugar certo. Todos os dias, depois das obras, o Nuno passava pela loja e ajudava-me a limpar os montras e a fechar o caixa. Em casa, a minha sogra tratava das compras da manhã e arranjava os ingredientes à tarde. Ao fim do dia, era o Nuno quem cozinhava o jantar, enquanto eu preparava a mesa, e os três ajudávamos-nos mutuamente na cozinha apertada, falando sobre como tinha corrido o dia. Esse era o cenário perfeito, no qual não havia sacrifício cego, onde as lides eram divididas com igualdade e empatia, o auge de uma casa feliz. Ao fim de semana, a Mariana trazia os filhos à nossa casa para almoçarmos. Já não era uma dondoca. Pedia-me o pano da louça,
varria a cozinha e ajudava sem ser preciso pedir. Esta paz trazia sempre bons momentos à casa. Numa noite amena de fim de semana, depois do jantar, eu e o Nuno fomos caminhar ali pelo bairro da Encarnação, num passeio pelas ruas. Debaixo dos candeeiros antigos de Lisboa, o Nuno agarrou a minha mão. A minha mão já não sabia a cebola, mas sim a um leve cheiro a manteiga doce e a flores silvestres. Cheirava a liberdade e a independência. O Nuno olhou para mim, cheio de ternura. A minha mulher é do caraças. Aquela loja anda um sucesso. Qualquer dia ficas rica e esqueces-te de mim. Tens o meu maior orgulho. Recostei-me no seu ombro, respirando tranquilidade. Se não fosses tu e aqueles bilhetes para Cabo Verde naquele dia, não estávamos aqui. Se não me tivesses protegido, eu ainda seria a miúda escondida na cozinha, a morrer de desgosto. Obrigada. Desatamos a rir às gargalhadas na rua de Paralelo silenciada. Após tempestades e dramas que pareciam nunca ter solução, a nossa família tinha atingido o nirvana. Percebemos o principal da vida em sociedade. O amor numa casa não significa suportar faltas de respeito ou carregar o mundo às costas para que os outros se deitem a dormir. O amor assenta na responsabilidade partilhada e em ver e aplaudir o mérito da nossa outra metade. E só no dia em que uma mulher se valoriza por dentro e por fora, se põe em primeiro lugar, é que se estabelece um teto onde se pode ser genuinamente feliz. Para fechar as portas de casa do Nuno e da Inês, fica um alívio ao peito. Através desta história familiar tipicamente portuguesa, vimos que o sacrifício tem valor, desde que não sirva de muleta para a preguiça alheia. E fica a regra suprema sobre as linhas de limites. Amar é cortar o mal pela raiz, nem que o feitiço se vire contra o próprio feiticeiro. Uma atitude drástica pode ser, por fim, a cura certa.